quadrilha Cheiro da Terra, ela surge em 2006. Para mim, esse começo ele é inesquecível, porque eu era de uma outra quadrilha, né? Eu era da quadrilha Arraiá do Virgulino, que depois se transformou em Raízes da Terra. E aí, em 2006, a quadrilha do Chico Mendes ela não saiu, né? E eu fiquei sendo essa quadrilha, né? Nesse ano eu só assisti, eu só prestigiei as juninas. Na verdade, corrigindo, em 2005 eu não dancei em nenhuma quadrilha. Eu só assisti o festival e, como sempre, né, como bom quadrilheiro que sou, me encantei. Eu ficava encantado assistindo os festivais juninos de Baturité. E aí, por não ter dançado, eu saí do último dia, da última noite de festival, com uma sensação de vazio. Eu disse, não dá para ficar de fora do São João. Porque eu danço, na verdade, em quadrilhas desde os meus 13 anos, né? E naquela época, ali no auge dos meus 21, 22 anos, ficar um ano sem dançar, para mim, era muito ruim. Então eu cheguei em casa, né, refletindo sobre isso, sobre esse vazio de não estar em nenhuma junina, né, porque a minha junina tinha se acabado. Então eu pensei na possibilidade de montar um grupo. Chamei o João Paulo, né, que é desde então até hoje o vice-presidente da quadrilha, e perguntei, João Paulo, o que é que tu acha da gente montar uma quadrilha? Eu acho que dá para nós ter uma quadrilha, dá para a gente começar um grupo junino aqui no Mondego, que é a nossa comunidade, né? A comunidade de onde a quadrilha surgiu, de onde a quadrilha vem, onde ela fez os seus primeiros trabalhos. Então, o João Paulo gostou da ideia, nós chamamos ainda para compor essa direção, né, de um projeto bem modesto, bem simples. A gente nunca sonhou, nunca imaginou que a Cheiro da Terra fosse chegar onde ela chegou. E convidamos a Nayana, né, que no caso foi a noiva por muitos anos da quadrilha, para compor a diretoria e ser a rainha da quadrilha naquela ocasião, em 2006. Convidamos a Naira, que é uma amiga nossa particular, muito envolvida, né, muito conhecedora de movimentos sociais, de cultura e etc. E convidamos o Daltinho, né? Só que o Daltinho, ele fazia parte de um outro grupo, então ele ficou de dar uma ajuda meio que na sobra de tempo dele. E aí foi muito interessante esse começo, porque na época a rede social do auge era o Orkut. E eu fui para uma lan house, digitei no Word mesmo os cartazes, né? E disse, vamos começar pelo Mondego. Se vier gente de outra comunidade, a gente aceita. Fiz uns cartazes que era uma espécie de convite. Aí fomos lá na comunidade, colamos na rodoviária, em espaços que tinham muita frequentação, né? Até nos bares a gente colou esses cartazes que dizia que ia ter a quadrilha e que os ensaios iam acontecer na sede da Associação do Conjunto São Francisco. Marcamos o primeiro ensaio, pensando que não fosse dar quase ninguém. Resumindo, foi tanta gente que o espaço, que era já um espaço pequeno, nem coube de gente. E aí nós continuamos, começamos os ensaios, levamos algumas propostas de nome para o grupo, né, que estava nascendo naquele momento. E, como sempre fomos um grupo muito democrático, deixamos para os brincantes votarem nesse nome. E aí colocamos 3 nomes na mesa. E aí Cheiro da Terra foi o que eles mais gostaram. E foi escolhido o nome Cheiro da Terra, né? Acho que um nome que nos trouxe muita alegria, muita sorte e muita referência também, né? E foi assim que começou a quadrilha Cheiro da Terra, né? E no ano seguinte, já pulando aqui para 2007, foi um ano que nós saímos da comunidade e trouxemos os ensaios para o centro da cidade, porque era também próximo da comunidade do Mondego. Então os brincantes do Mondego vinham ensaiar e no centro a gente pegava outros interessados, né, que não queriam ir lá para o nosso bairro, que é um bairro periférico, era um pouco distante para algumas outras comunidades. E aí o nosso grupo já deu um salto de qualidade em 2007. Foi assim
muito relevante o trabalho de 2007, quando nós falamos das quermesse. E já no segundo ano ganhamos o Festival Municipal de Baturité, tivemos a nossa primeira participação no Ceará Junino em Barreira e foi um ano maravilhoso. O ano de 2007, ele impulsionou a quadrilha para o hall das melhores de Baturité, que naquela época tinham 4 grupos juninos que competiam assim no tete a tete pelo primeiro lugar. E aí nós entramos para esse hall das melhores de Baturité, né? Visto ter ganhado o primeiro lugar do Festival Municipal. E de lá para cá, tem muita história para contar. E a gente se apresenta na quadra, graças a Deus, a população de Baturité acolhe na nossa quadrilha. Claro que nós sabíamos que não tínhamos chance de ganhar, porque a gente já tinha 2 grandes quadrilhas na cidade. E aí, na época, o Evani dançava numa dessas 2 grandes quadrilhas. Aí eu pego as planilhas, as notas, gostei das notas, saio correndo para mostrar o Evani dentro da escola, super animado e feliz com as notas. Ele disse, criatura, não fica alegre não, porque aqui a outra quadrilha vai já dançar, isso, aquilo, outro. E aí a gente faz o primeiro ano e a gente está na hora da gente dar um segundo passo. E aí nós vamos bater no Vazantes para comprar a roupa da famosa queima-fogueira. E aí é uma história tão longa, eu só sei que nessa viagem eu caio dessa moto, o Vani escorrega num monte de areia, eu pinoto para trás para não cair, fico em pé nessa roda de areia e o Vani sai com essa moto rumo às ventas e nem percebe que eu tinha caído da moto. Aí eu começo a gritar, ele volta, me pega e aí a gente começa a dar um grande passo, que é ter um figurino bacana, um figurino bonito. Compramos um figurino usado de uma grande quadrilha. E aí, nesse ano que se segue, a Cheiro da Terra, no seu segundo ano, já vem para competir com as grandes quadrilhas e a gente já fica bem posicionado nesse festival. E de lá para cá, foi só uma crescente até chegar ao ponto. Se nós queremos ser a melhor, estarmos entre as melhores, nós precisamos fazer o nosso figurino. E aí a gente batalha, constrói pela primeira vez o nosso figurino e aí é um divisor de água. A gente para de ser uma quadrilha que compra figurino de outras e passa a ser uma quadrilha que produz o seu próprio figurino. E aí quando a gente passa a produzir o nosso próprio figurino, a Cheiro da Terra entra no novo patamar e graças a Deus, ano após ano, apresentamos um trabalho cada um mais lindo do que o outro, mais bonito e mais brilhante. Então, a minha chegada na Cheiro da Terra foi em 2006, quando o Evani dançava em outra quadrilha e a gente resolveu fazer uma quadrilha mesmo de bairro, né, para ver aonde ia. E aí, nesse mesmo ano, a Cheiro da Terra já veio engrandecida. E naquele ano eu fui rainha da quadrilha. No ano seguinte eu não dancei, né, foi outra noiva. E aí, quando eu retornei para a Cheiro da Terra em 2008, já foi como noiva, onde a gente ganhou o Ceará Junino, diversos títulos. E já são 10 anos de história na quadrilha, né, onde a gente vem trazendo muitos títulos para a nossa quadrilha, representando a nossa cidade. Quando em 2008, que eu voltei para a quadrilha Cheiro da Terra, eu recebi o convite do Evani na época para ser noiva da quadrilha. E eu lembro que eu cheguei, eu não fui muito bem recepcionada pelo fato dos brincantes já serem acostumados com a outra noiva. E eu fui muito subestimada naquele ano. E aí o Evani me fez um desafio. Nayana, você vem todos os dias antes do ensaio começar pra gente ensaiar. E aí eu ensaiava muito, eu assistia a Jaqueline da Paixão Nordestina, a Glauciane, que foi uma das minhas grandes inspirações, o jogo de saia dela, aquela naturalidade que ela tinha e ao mesmo tempo aquela explosão. Então eu peguei um pouco dela pra mim. E naquele ano que a gente ganhou o Ceará Junino, o B como noiva, o Evani como noiva, e de lá pra cá só foi sucesso. Em 2015 eu engravidei, aliás, em 2014 eu engravidei, e em 2015 eu fui só bastidores, né, que eu estava grávida com a Alice no Forninho, quando a quadrilha veio falando da seca, que foi o ano que eu mais me emocionei. E aí eu retornei em 2017 como noiva, que foi o ano da renda, que também foi um ano de grandes títulos também. Vim conquistando o Ceará Junino mais uma vez no Festival de Pacuti. Então foram anos gloriosos na Cheiro da Terra. A primeira vez que eu vi a Cheiro da Terra foi em 2006, assisti em quadra. Aí já me apaixonei, né, de primeira, porque não tinha como não se apaixonar.
Aí eu vi, tive vontade, minha prima já tinha iniciado os ensaios, mas eu só tinha apenas 11 anos. Aí eu cheguei, falei com o Evani para ele falar comigo para me dançar, como eu era de menor, né? Tinha só apenas 11 anos, se ele permitia. Aí ele disse que permitiria se falasse com o responsável, minha mãe, né? E deixasse. Aí então ele foi falar com a minha mãe para ser responsável para me deixar e levar, né, dos ensaios. E aí eu iniciei dançar em 2007. Foi o meu primeiro ano e eu só tinha 11 anos. Iniciei em 2007, dançava lá na última fila com o João Paulo. Os ensaios também eram muito bons. Chegou num momento da minha vida onde eu me encontrei que era muito importante todo o ensaio. Então eu comecei a dançar com a minha alma, né? Então, no ano seguinte, já fui diretamente para a primeira fila. Já conseguiu me ver, mas assim, foi tudo muito natural. Porque quando eu estava ali dançando, era como se eu tivesse assim, deixando todos os meus problemas, que apesar de com 11 anos, eu sei, o que a menina de 11 anos tem de problema? Mas tinha, mas era como se todos os meus problemas passassem. E ali eu me entregava de corpo e alma. Fui para a primeira fila em 2008, dancei, me entreguei mais uma vez e no ano seguinte me tornei rainha aos 13 anos da quadrilha. Já comecei a ser rainha em 2013, consegui já me destacar, não só aqui em Baturité, mas no Maciço. As pessoas já me reconheciam, era muito bom, porque todo mundo, quando eu passava na rua, falava que me viu dançar, que torcia por mim. E assim, dentro de Baturité não existia outra rainha não, porque eu era a preferida. A Cheiro da Terra eu ouvia muito falar mesmo, depois do ano de 2008, que foi quando vocês ganharam o municipal. E aí o grupo ficou muito conhecido. E acho que por esse motivo era fácil a gente saber que a Cheiro da Terra estava com ensaios no CSU, que foi quando eu cheguei lá. Eu estava vindo de Fortaleza, passando por um processo muito difícil na época, porque emprego Baturité não tinha, e hoje nós temos um certo avanço, né, com algumas empresas, mas na época era muito difícil. Então, quando eu cheguei no grupo da Cheiro da Terra, que eu visualizei aquela socialização cultural, e isso me fez me encontrar muito rápido no grupo. É tanto que eu lembro que foi muito rápido a recepção, tanto sua quanto do João Paulo. E isso fez com que eu ficasse no grupo de pronto, porque eu lembro que em 2009 eu participei como se eu já fosse do grupo há muito tempo, devido à confiança de eu já ter manejo com o cenário, de decidir o que vai fazer, para onde vai, como vai, de que maneira faz. E era o meu primeiro ano, né? Então foi muito rápido esse apanhado e essa recepção dos quadrilheiros que estavam, né, há muito mais tempo que eu, e eu estar ali de forma tipo, ó, chegou uma nova pessoa, mas quem que é essa nova pessoa? Então acredito que vocês ficaram se perguntando, né? E foi muito rápido descobrir, porque a minha família também é muito conhecida. Eu conheci a Cheiro da Terra em meados de 2006. Foi quando eu era na minha adolescência, que eu fui criando aquele gosto, né? Sempre gostei do movimento junino, mas nunca tive a oportunidade. Foi quando eu comecei a entrar no movimento junino. E aí quando ouvi falar do grupo Cheiro da Terra, né? Que praticamente ensaiava do lado da minha casa. E eu sempre senti aquela vontade de saber como era, apesar de já ter entrado em outro grupo, que eu fazia parte de um grupo rival na época. Mas sempre tive a curiosidade de saber como é que funcionava o grupo Cheiro da Terra. Apesar de a maioria do grupo não gostar de mim, né, por eu fazer parte de outro grupo. E comecei a gostar daquilo, comecei a achar que o grupo era um grupo atrevido, do jeito que eu gostava, né, e surgiu essa vontade de querer participar do grupo. Daí então, no ano de 2010, foi quando eu decidi
saí do grupo que eu estava, parei para o grupo da Cheiro da Terra, foi muito bem acolhido e estou até hoje. Eu já conhecia, já admirava o trabalho da quadrilha, já conhecia alguns membros e tinha extrema admiração. Em 2012, né, eu passei a conhecer mais ainda o grupo, passei a admirar, a ver os vídeos da quadrilha. E eu sempre achei que a quadrilha tinha muito a crescer, né, no Ceará inteiro, como hoje ela é destaque, no São João do Ceará. E a minha chegada na quadrilha foi através de amizades, né? Eu já conhecia o Evani, presidente da quadrilha, a qual eu tenho extrema admiração. E a gente já se falava pelas redes sociais, a gente já conversava bastante. E ele sempre teve o desejo que eu viesse também participar no grupo, mas aí eu participava de outro grupo no meu município. E aí a admiração foi só crescendo. Em 2015 veio o convite, né, através dele, para mim vir para o grupo, ser a noiva. Eu fiquei assim um pouco surpresa, né, porque eu estava parada já estava com 1 ano, que eu estava fora do São João. Então, para mim, seria um desafio muito grande. Mas como eu sou apaixonada pelo São João, eu decidi vir, né, com muitas incertezas, insegura, mas aí o acolhimento do grupo me fez ficar mais leve, né? Eu fui muito bem acolhida, tanto pela coordenação, quanto pelo presidente, pelos brincantes. Então, logo eu senti uma conexão com o grupo. Então, em 2017, para mim, foi o marco, né? Veio a quadrilha lindo, Renda-se ao Ceará, um tema assim que eu não consigo tirar da mente. Encantador. É impressionante assim, cada tema da quadrilha, a história que traz, sabe? A história, assim, para mim, a Cheiro da Terra é assim um histórico mesmo, cultural, é um patrimônio, né? Porque a Cheiro da Terra, ela vai muito além de trazer a arte, né? Uma cultura que acolhe todo mundo nas suas diferenças, né? É um grupo que vem trabalhando além de só o Mundo Junino, que desenvolve outros trabalhos. Então, a minha admiração pelo grupo é muito grande. E ter chegado onde a quadrilha chegou e eu fazer parte dessa história é muito gratificante. Bom, ser presidente da quadrilha Cheiro da Terra, para começar, é uma responsabilidade imensa. Porque todo e qualquer presidente de quadrilha, ele assume o ônus e o bônus, né? Se for um sucesso, o mérito vem. Mas, por exemplo, se a quadrilha fracassar em não pagar suas contas, nenhum outro integrante assume a responsabilidade de pagar. No máximo, a nossa diretoria, que é muito competente, ela chega para ajudar, para ver caminhos, possibilidades. Mas assim, se alguém tiver que meter a mão no bolso, como várias vezes eu tive que fazer isso, é o presidente. Então, é uma responsabilidade imensa. E ainda gerir o trabalho cultural, fazer com que dê certo, conseguir dialogar com as diversas cabeças e personalidades que tem, não só na diretoria, como no corpo de brincantes, é muito difícil. Em diversos momentos, o presidente precisa apagar o fogo, diminuir os ânimos, que às vezes estão muito acirrados, e esse papel fica para nós, né? E assim, ser o fundador e o presidente da quadrilha, né? Porque assim, eu fundei e desde a fundação, que foi em 2006, até hoje, eu assumo o cargo de presidente. Eu conheci a Cheiro da Terra em 2006, quando uma amiga de escola, né, a Dani, me convidou, ela estava participando, né? E aí eu meio que era assim um ajudante dela da quadrilha, eu ia, assistia, e aí eu conheci a Cheiro da Terra, o grupo na época ensaiava próximo à minha casa, lá no Centro Social Urbano. E eu lembro que naquele ano, inclusive, foi um dos primeiros anos que a quadrilha foi sair da cidade. A quadrilha foi até dançar no festival, acho que era Ceará Junino em Barreira. E aí eu lembro que não tinha quem fizesse as maçãs, né? E aí eu falei com a minha mãe disse que aceitava fazer as maçãs e o pessoal foi lá e fez as maçãs. E lá eu comecei a ter o primeiro contato, né?
Depois eu vim conhecer o João Paulo, e aí o João Paulo me convidou para o grupo de teatro. O João Paulo também fazia parte da Cheiro da Terra. E aí, através dos ensaios do Magote, eu comecei também a fazer parte da quadrilha Cheiro da Terra, em 2008, né? No ano seguinte. E aí, no primeiro ano eu ensaiei, mas eu lembro como se fosse hoje. Eu chegou na reta final, o Evani falou que eu não podia dançar, porque eu era muito pequeno e realmente eu era um dos mais novinhos lá na quadrilha. Né? Eu tinha mais ou menos 12, 13 anos de idade, era muito jovem ainda. E aí acabei não vindo a dançar naquele ano, mas me tornei assim líder de torcida da quadrilha. Né? E aí no ano seguinte, a quadrilha com toda a dificuldade, porque o Evani havia se acidentado, né? E a gente tinha a missão de colocar a Cheiro da Terra em quadra, então rapidamente me envolvi nas atividades da quadrilha, vindo a ser parte da diretoria da quadrilha também, e estou na Cheiro da Terra até hoje. Acho que desde 2007 para cá, em todas as empreitadas da Cheiro da Terra, eu estive junto. Eu ouvi falar da Cheiro da Terra no ano de 2008, que eu fui dançar na quadrilha da Domingo Sábado. Eu não estudava lá, mas me convidaram para mim dançar lá e eu fui. Aí, lá eu conheci o Evani, que era justamente o que passava as coreografias. Aí, um certo dia, no nosso ensaio, a quadrilha teve que ensaiar lá, porque não deu, porque eu lembro que a Cheiro da Terra ensaiava na ABB. Aí teve um dia que ensaiou na Domingo Sábado. E lá eu vi o primeiro ensaio, e desse ensaio eu me encantei. Me encantei e tal. Eu cheguei até a perguntar, Evani, eu posso dançar? Aí o Evani, não, tu é de menor? Eu disse, se a sua mãe deixava e tal, e disse, está certo. Eu lembro que a mãe nem deixou, né, que viajava e tal, na época. Aí eu dancei na Domingo Sábado. Aí eu sei que acabei convencendo a mãe pra mim não dançar, porque dançar não podia, porque já estavam todos os pares, já estava no meado já dos ensaios, mas eu consegui entrar pro apoio. Evani, convenci a Evani, ele me deixou entrar pro apoio. Aí, lembro que no festival de Baturité, eu dancei no Domingo Sábado, eu tive que descer, eu subi correndo do Domingo Sábado para Madrid para poder ir pro apoio da Cheiro. E desde então me encantei pela Cheiro, né? Eu comecei com um apoio, aí já em 2009, eu já dancei na última fila, mas foi meu primeiro ano, dancei até com a Marcelene na época. E desde então estou aqui há 15 anos na Cheiro, né? Me apaixonei, me encantei, e a quadrilha que eu sempre defendi, sempre já tive briga, já me bateram por causa da Cheiro, esculhambaram, mas eu sempre defendi e defendo até hoje minha quadrilha, que é minha quadrilha de coração. Eu sempre ouvi falar muito da quadrilha Cheiro da Terra, né? Pelos trabalhos, pelas desenvolturas, pelas temáticas, né? Sem falar também na energia, que foi uma quadrilha que sempre transmitiu uma energia muito boa, muito alta astral. E aí eu era de um grupo rival, da mesma região, né? Então eu sempre encontrava a quadrilha Cheiro da Terra nos festivais, nas apresentações, e sempre tinha aquela rivalidade. E aí foi quando o meu grupo foi desativado, meu grupo acabou os trabalhos, né? Devido a N questões. E aí de repente eu recebi uma ligação, né, do presidente da quadrilha, e aquilo me deixou sem palavras, né? Você sair de um grupo rival e ir para uma quadrilha onde você admirou sempre, né? Admirou o trabalho sempre. E aí eu fui convidado para ser cantor, né? Minha trajetória de vida sempre foi dançando, e aí nos últimos anos eu comecei a entrar nesse mundo mais musical. E aceitei o desafio, e assim, muito nervoso, né? Ainda pedi algumas vezes para fazer teste. E aí, devido ao tempo, não deu. E aí cheguei no grupo em 2017, né? Eu lembro muito bem, como se fosse hoje, no primeiro ensaio, onde a quadrilha já estava bem adiantada, e aquele ensaio nos domingos que eram os melhores, né? E fui muito bem acolhido, muito bem recepcionado, né? Todo mundo já sabia as músicas, e aí, com o meu jeito meio tímido, fui conquistando aos poucos, né? Mas sempre vendo que as pessoas acreditavam muito no meu trabalho, apesar de não me conhecer direito. E aí foi caminhando de vento em popa, né? As músicas, as composições, o figurino, né? Uma quadrilha muito estilizada, mas nunca esquecendo da parte tradicional, que é importante também. E aí aquilo para mim era tudo muito novo, né? Cheiro da Terra, né? Uma quadrilha que para a maioria das pessoas é a potência do maciço. E eu estava ali naquele grupo representando de frente ao regional, né? Indo para festivais, estudando um pouco sobre a temática e recebendo aquela empolgação, que é uma responsabilidade muito grande,
da parte dos brincantes, onde eles depositam muita energia, muita animação da parte do regional. Então foi o ano onde eu disse, é aqui que eu quero ficar e estou até os dias de hoje. Na maioria das vezes eu sempre estou num palco assistindo por conta de um festival ou outro, e o momento que a quadrilha Cheiro da Terra sempre entrava em quadra, eu sempre me emocionava. Né? Eu, na verdade, me emociono com muito pouco, mas assim, não teve um momento que eu não cheguei a me emocionar todas as vezes que eu estava para poder assistir. Né? E às vezes também que eu colaborava sempre ali atrás dos bastidores. E essa minha colaboração, graças a Deus, serviu para que, de uma certa forma, eu pudesse ajudar mais ainda a quadrilha e fazer com que ela pudesse ter um destaque maior durante todos esses anos que aqui se está. Né? Hoje a quadrilha Cheiro da Terra é uma das maiores quadrilhas do estado do Ceará. Né? Já derrotou as grandes por onde já passou. Né? E pontuou muito bem, se não me engano, segundo colocado na final cearense dos últimos festivais que se houve. E é isso aí. Eu tenho um orgulho muito grande de poder fazer parte, como artista, em poder colaborar hoje com a quadrilha Cheiro da Terra e pretendo futuramente poder fazer muito mais por essa arte que realmente leva o nome da nossa cidade para fora. Eu cheguei na quadrilha em 2015. Gente, eu já era muito fã. Tanto que eu tinha um amigo que chegou em 2014 e minha mãe nunca deixava eu ir, né? Aí quando eu comecei a independência, estava morando em Fortaleza, nem morava aqui mais. Aí comecei a dançar e estava trabalhando. Ninguém na quadrilha queria dançar comigo, porque tipo, eu fazia a viagem todo dia de Baturité a Fortaleza para vir para os ensaios. Aí quando o povo dizia, ela não vai dançar, ela vai desistir na semana do festival. Na estrela não vai estar aqui, aí ninguém queria dançar comigo. Tanto que meu primeiro par foi o John, que foi o único que disse assim, vai, foi. Se ela não vier, eu não danço. Aí deu tudo certo, eu pedi demissão, né? Como eu sempre falava que ia pedir demissão, ninguém acreditava. Mas 2015 foi... Gente, eu chorava tanto, vocês têm noção não, quanto eu chorava nessa quadrilha. Desde a gincana até o primeiro dia. Eu só sabia chorar. A Ellen Rose foi o pivô de tudo, porque ela me dava carão 24, 48. Se eu não pegasse um passo, ela me gritava. Não era nem o Evani, era a Ellen Rose. Mas tipo, foi mágico entrar na quadrilha. Surreal de verdade.
dificuldades que nós enfrentamos ao longo desses 17 anos são muitas, né? Se a gente for listar para falar as dificuldades que nós já tivemos, elas são realmente muitas, muitas mesmo, algumas talvez até eu nem consiga lembrar. Mas, como sempre, as financeiras, né? Muitas dificuldades financeiras ao longo do tempo. Graças a Deus nunca tivemos dificuldade com brincante, né? Sempre tivemos ali no mínimo 20 pares para sair com a quadrilha, que é um número bastante razoável para uma quadrilha do interior. Então, graças a Deus, nunca nos faltou brincante, né? Dançarinos, pessoas com vontade de dançar. Mas sempre houve dificuldades financeiras, dificuldades de mão de obra, né? Porque no nosso começo nós não tínhamos a mão de obra qualificada que nós temos hoje dentro do grupo. Eu costumo dizer que a quadrilha ela é uma fábrica de talentos. Não que nós fabrique o talento, mas que quando a gente vê um talento, a gente tem a percepção, a gente percebe, investe nesse talento e começa a lapidar ele. É tanto que se a gente for contar hoje, na Cheiro da Terra nós temos 8 maquiadores, né? 5, 6 pessoas que mexem com cabelo, com penteado. Então, nós temos costureiro no próprio grupo, nós temos costureira no próprio grupo, nós temos aderecista do grupo, os nossos aderecistas, os nossos casamenteiros, os nossos artesãos, todos são de dentro do grupo Cheiro da Terra. Mas porque ao longo dos anos a gente percebia os talentos e buscava a profissionalização desses talentos, né? A quem eu sou muito grato, né? Porque apesar de ser uma equipe que hoje ela meio que tem um retorno financeiro, mas mediante a quadrilha, no começo do começo, era uma mão de obra voluntária. As pessoas faziam por gostar, por amar, por querer. Sendo que eu mesmo, como presidente, passei ao longo do tempo a ver a necessidade desses profissionais serem pagos, né? Ou pelo menos gratificados. Então hoje nós temos a rifa da maquiagem, nós temos a rifa do penteado, nós temos a rifa... Enfim, a gente tenta, mesmo que minimamente, estar gratificando esses fornecedores de serviços, né? Que fazem cabelos, maquiagens, costura, que faz nossos adereços, nossos arranjos, para que a cadeia produtiva possa ser alimentada, né? Porque a gente sabe que as pessoas, esses profissionais de cultura, além de merecerem, devem ser pagos pelos serviços que fornecem para as suas meninas, já que esse talento, essa mão de obra está dentro do grupo. Porque se fosse uma mão de obra que viesse de fora, nós íamos ter que pagar. Então, por que não pagar a nossa própria mão de obra? A quadrilha Cheiro da Terra, ela executa e presta um serviço social para o município de Baturité de uma importância imensurável. A quadrilha não é só quadrilha, a quadrilha faz um trabalho de conscientização social para com esses jovens. Resgatamos muitos jovens das drogas, tivemos brincantes que entraram na Cheiro da Terra sendo usuários de droga e graças a Deus abandonaram esse vício, constituíram suas famílias. Criou-se muitas famílias dentro da quadrilha e nós nos tornamos um celeiro de cultura. Formamos muita gente, capacitamos muita gente, profissionalizamos muita gente. Hoje, pessoas que começaram a costurar para a nossa quadrilha, que é o caso do Cleilton, hoje costura para o Ceará inteiro. Eu e o John vendemos nossos casamentos para o Ceará inteiro. O Ítalo faz a coreografia, já recebeu vários convites para coreografar. O Daltinho faz arranjos para o Ceará inteiro. Então são pessoas que começaram dentro da quadrilha, se profissionalizaram. Temos o Dudu, que começou a maquiar as meninas da quadrilha e depois que maquiou as meninas da quadrilha, se expandiu para o Ceará e surgiram várias propostas de costura para o Cleilton, maquiagem para o Dudu. Hoje o Dudu vive da maquiagem, já comprou moto, se sustenta. Então não é só uma quadrilha. É também uma economia criativa, porque as pessoas entram no Grupo Cheiro da Terra, se capacitam, se formam e vendem esse trabalho.
Nós não somos apenas o celeiro de cultura, nós somos o celeiro de profissionalização desse público, dessa juventude, e um celeiro de expansão cultural, porque a quadrilha envolve dança, envolve teatro, envolve maquiagem, envolve costura. Então, é uma geração de pessoas que entram na quadrilha, se profissionalizam, conseguem se sustentar com isso, e o grande trabalho de transformação social que veio se desenvolvendo ao longo dos anos. Hoje, praticamente todas as pessoas que fazem cultura em Baturité passaram pela Cheiro da Terra, criaram o seu nome na Cheiro da Terra, são referências através do trabalho realizado na Cheiro da Terra. A prova disso é o nosso secretário de Cultura, o Geilson Oliveira, que criou notoriedade na cidade de Baturité através do trabalho que ele desenvolveu dentro da quadrilha Cheiro da Terra. Hoje nós temos pessoas que começaram na quadrilha que têm grandes destaques na sociedade, ocupam grandes cargos de confiança, são profissionais de ponta. Isso é um fruto que é plantado dentro da quadrilha. A gente ensina postura, ética, respeito, responsabilidade, compromisso, pontualidade. Tudo isso é ensinado nos ensaios, nas nossas apresentações e no nosso compromisso desse resgate e dessa transformação social. Nessa minha trajetória na quadrilha Cheiro da Terra, houveram momentos marcantes. Um deles foi em 2008, e logo quando... Aliás, no período da nossa trajetória, na temporada, o Evani sofreu um acidente. E eu lembro que a gente tinha uma apresentação em Pacuti, e o Evani já estava hospitalizado em Fortaleza, no IJF na época. E a gente tinha que fazer aquela apresentação, então foi assim um momento muito marcante, porque foi assim muito emocionante até pra gente, porque querendo ou não ele estava lá, mas naquela preocupação, né? E em 2009 também foi assim um desafio para mim, porque eu tive que dançar sem ele no São João. Naquela época, naquele ano, meu noivo foi o Tiago, né? Porque o Evani ainda estava se recuperando do acidente, mas também foram momentos muito emocionantes. E um deles também, que foi o maior presente que eu ganhei do São João, foi a minha filha, né, Alice, que eu engravidei, eu conheci, né, o pai dela no São João. Então foi desse relacionamento veio a Alice, que no ano de 2017, quando eu voltei para Cheiro da Terra, ela com 1 ano e 8 meses, ela já se apresentava comigo, ela veio como noiva até, e ela é apaixonada pela Cheiro da Terra como eu, né? Então a minha filha, ela é o maior presente dessa trajetória da quadrilha. E na minha opinião, o grupo da Cheiro da Terra é um grupo, na verdade, que já se tornou um patrimônio cultural da nossa cidade, porque é um grupo onde resgata jovens da ociosidade, onde a gente vivencia diversas experiências diferentes com esses jovens. Às vezes cada um deles vem trazendo uma história, muitos deles têm algo a se descobre no nosso grupo. Às vezes até a questão da homossexualidade também é trabalhada no nosso grupo. Então a Cheiro da Terra é um patrimônio, né? É uma cultura que eu acredito que aqui na nossa cidade não deve ser jamais esquecida ou deixada de lado, ou ter apoios, porque eu acredito que a quadrilha Cheiro da Terra não é só a quadrilha, né? Como envolve outros projetos, vem a Paixão de Cristo, vem o Umbrella, e eu acredito muito que é a transformação dos jovens na nossa cidade, é a quadrilha Cheiro da Terra. Aí a Cheiro da Terra tem um ponto especial na minha vida, porque em 2009, quando foi meu primeiro ano como rainha, eu conheci meu atual esposo. A gente começou a namorar e de lá pra cá a gente construiu uma família muito linda. E é pra lembrar, né, que Amor de São João, ele não passa, viu? Porque hoje tá aqui há 13 anos, a gente, com esse amor que a gente conheceu na Cheiro da Terra. O momento mais marcante pra mim foi o ano de 2010. Um ano que a gente estava aqui numa competição muito acirrada em Baturité e eu estava muito nervosa mesmo nesse festival, porque quadra lotada, emoção a mil, e eu errei toda a coreografia. Eu não fiz nada do que eu ensaiei, eu não fiz nada. E me entreguei ali no improviso, mas no fim eu consegui levar o troféu de melhor rainha, mesmo assim, tendo errado tudo que eu fazia no ensaio, mas consegui levar. E lembro muito bem que consegui levar observações dos jurados nesse festival.
foi muito importante. Eu lembro que, na época, o grupo tinha uma dificuldade para logística de cenário. E até hoje, né, a Cheiro da Terra gosta de muito cenário. E, aliás, elementos de cena, que preenchem a cena. E aí havia essa dificuldade. E em 2009 eu trabalhei junto com o Henrique. Na época ele muito assim, eu disse, não, Henrique, vamos com calma que nós vamos fazer e vai dar tudo certo. Hoje eu sou o coreógrafo da quadrilha Cheiro da Terra, né, atual coreógrafo. Quando eu entrei no grupo em 2010, eu entrei apenas como brincante, mas já entrei como destaque, já dancei, comecei a entrar no grupo na primeira fila, né. Ao passar dos anos, continuei a dançar, também como destaque na frente. Daí então, eu sempre tive aquela vontade de querer participar, de ajudar. Sempre ajudava um pouquinho, nem que seja pouco, mas a fazer a coreografia, e juntando os passos, e criando, e fazendo. Foi daí então que em 2017, o grupo ficou sem ter alguém, né, à frente da coreografia. Foi quando eu me permitia participar desse momento da quadrilha. Eu disse, Evani, eu encaro, mas para isso eu preciso de ajuda. Foi aí então que o grupo se reuniu, aí a gente foi ajudando em 2017. O ano, apesar de muito bom pra gente, foi um ano um pouco complicado, porque quer queira, quer não, a gente colocar um grupo nas costas, principalmente eu, que entrei no ramo de coreografia, que eu não tinha acesso antigamente, foi muito difícil para mim. Mas eu segui em frente, lutei e conseguimos. Em 2017 a gente teve um bom alcance em relação aos resultados. Daí então foi só sucesso. Em 2017 foi grandes vitórias nos festivais. 2018 um ano também muito bom, mas também um pouco complicado para a gente em termos temática, até porque para quem é coreógrafo trabalha em cima do repertório. Em 2018 foi um pouco complicado com isso, porque o tema em si não tinha muito acervo de repertório, mas a gente conseguiu, né? Em 2019, para mim, foi um ano assim, X para mim, porque o ano que a gente realmente levou o nome da Cheiro da Terra para todo o canto do Ceará. A gente se destacou muito, em todo festival que a gente era premiado. Conseguimos ir para a final do Cearense como uma das melhores notas do estado. Chegamos ao patamar que nunca outra quadrilha do Baturité conseguiu. A Cheiro da Terra, ela profissionaliza tantas pessoas que hoje nós temos várias empresas na cidade de Baturité que trabalham com pessoas no ramo de evento vindo da Cheiro da Terra. Porque a Cheiro da Terra, ela produziu eventos de médio e grande porte aqui na cidade, avaliando a questão geográfica aqui da região e populacional. Nós tivemos eventos aqui de grande porte, com bandas de nome no estado do Ceará inteiro, quiçá até do Brasil. Nos transformamos em uma empresa junina, né? Porque a quadrilha, ela vai além do trabalho cultural. Ela se transformou em uma empresa, profissionalizando pessoas, vendo estratégias interessantes para não ter prejuízo, né? Sempre trabalhando com plano A, B, C e até o Z, se preciso for, para que nós não tenhamos esses prejuízos que lá no começo eram bem rotineiros, eram bem comuns. A gente sempre terminava a temporada com muita aflição. E eu me sinto muito feliz de ver os resultados do nosso trabalho escrito na planilha. Não que a gente trabalhe para isso, né? Porque a gente não trabalha para isso. A gente não trabalha pensando só no resultado. Até porque eu sempre achei que o resultado social, né, o impacto social desse trabalho cultural, ele é muito mais importante para a sociedade do que os troféus, do que o dinheiro que a gente arrecada nas premiações. A quadrilha Cheiro da Terra, ela representa para mim um patrimônio histórico sociocultural.
Porque a quadrilha, ela desenvolve um trabalho social que vai além só do mês junino, do São João. Entra a questão do rezado, vem a questão do folclore, entra a questão de trabalhar com as comunidades, até o acesso a uma identidade, entendeu? Então, o desenvolvimento do município, eu tenho certeza absoluta que a Cheiro da Terra, ela contribui significativamente. Eu vejo que a quadrilha, além dela, porque as pessoas conhecem quadrilha, mas a quadrilha Cheiro da Terra, ela é uma associação que desenvolve trabalho voltado para a comunidade, né? Para o lado social. E como eu já havia citado, a quadrilha traz muito essa questão da totalidade, né? Ela abraça as pessoas, os indivíduos, na sua totalidade, pensando nas diferenças, respeitando as classes, a classe social, a econômica, crença, né? A questão religiosa que a gente vê muito. Há pouco teve um trabalho lindo que eu acompanhei de longe, que foi a Paixão de Cristo. Que trabalho lindo, sabe? De encher os olhos. Então, eu acredito que toda a sociedade tem muito o que agradecer, tem um carinho enorme, né? E tem aquele abraço mesmo, afetuoso com o Grupo Junino Cheiro da Terra. Eu sempre gostei muito de escrever, né? E o João Paulo, juntamente com outros brincantes, tinha uma missão de escrever o casamento da quadrilha. E eu gostava muito do casamento, porque eu sempre fui do teatro e aí era algo que eu sempre gostava de participar, de fazer parte, eu achava muito bacana o casamento da quadrilha, né? E aí eu sempre dava umas opiniões com relação ao texto. Olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E o João Paulo começou a me convidar para também ajudar, né, nessa escrita do texto. E aí eu fui escrevendo. E se tornou que aconteceu que há alguns anos, quando a quadrilha pensava na temática, eu já tinha um texto escrito, né? E o pessoal gostava do texto. Então foi a partir daí que eu comecei a escrever o texto do casamento, né? E conforme os anos foram passando, eu fui procurando ver outros casamentos também, de outras quadrilhas aqui da região, né? Eu lembro que sempre quando a quadrilha se prepara para lançar um tema, eu também gosto bastante de pesquisar com relação ao tema, de ajudar na pesquisa, de colaborar, de dar ideias, né? A gente realmente é uma grande equipe dentro da quadrilha. Então hoje eu me vejo nessa função, tanto do casamenteiro, né, juntamente com o João Paulo, né? A gente faz isso de forma muito aberta, como também na própria decisão do tema, eu gosto de opinar bastante, né, de fazer esse trabalho de pesquisa, e aí depois vim a me tornar universitário, a hoje, né, ser graduado, né, na área da literatura. Então isso sem dúvida só somou mais ainda para esse trabalho dentro da Cheiro da Terra. Geralmente a gente lança um grande debate sobre a escrita do casamento, sobre a temática, né, como pode ser o enredo do casamento. A gente discute isso. Geralmente eu penso uma coisa, o João Paulo pensa outra, depois a gente marca o dia para fazer o encontro onde a gente vai expor as ideias, né? E aí, a partir daí, junto com o grupo da coordenação, a gente vai construindo esse texto, né? Esse texto é um processo muito aberto. Eu trago uma parte, o João Paulo traz outra, e a gente constrói esse texto. E depois a gente mostra para os brincantes da quadrilha, e eles também ficam à disposição para fazer suas intervenções, para fazer seus acréscimos. E assim a gente vai caminhando. Eu acho que a gente foi uma receita que deu certo, porque desse processo de construção saíram textos incríveis, né? Obras incríveis, de casamento matuto, casamentos campeões diversas vezes no Ceará Junino. Aonde a gente passa, a gente, graças a Deus, coleciona troféus de casamento matuto. Então a gente tem isso como uma grande receita do sucesso. Ser o cantor da Cheiro da Terra é uma responsabilidade enorme, né? Porque é um grupo que exige muito compromisso. Muito compromisso, muita animação, porque eu acredito que é uma troca, tanto do regional como da quadrilha, dos brincantes, né? Do corpo dos brincantes. Se não tem essa conexão, se não tem essa energia, não vai funcionar. Então, eu sempre fico nervoso, sempre. Não tem uma apresentação que eu não fico, né? Pelos olhares das pessoas, da plateia, pela mesa julgadora que já vem conhecendo o trabalho em todo o Ceará, e principalmente pelos brincantes da presidência da quadrilha, onde fala, é agora, não é? E aí é uma rotina de ensaio muito puxada mesmo, né? A rotina de apresentações também é muito puxada. Então eu acredito que é uma responsabilidade ficar à frente do regional, né? Onde você trabalha com várias vozes, vários ritmos,
né? O ritmo da quadrilha ele é muito energizante, ele é muito, me foge palavras. O ritmo da quadrilha Cheiro da Terra, ele é peculiar. Para mim ele é peculiar porque eu ainda não vi nenhuma quadrilha com a energia de feedback de dá e recebe, onde todo mundo canta, onde todo mundo dança e onde todo mundo levanta, assim, no Atastão. Bom, como promotor e produtor de festivais, né, eu sempre observei, realmente eu sou muito observador, todas as quadrilhas que passavam, né? Mas sempre tinha aquela que me emocionava cada vez mais, era Cheiro da Terra, não tinha como. Os temas, a história que eles contavam, né? Porque uma quadrilha, ela não é só feita, tipo assim, vou botar um tema e colocar para dançar. Muitas delas se perdem por começar uma história e não conseguir continuar. E a quadrilha Cheiro da Terra já vinha com muita força no teatro, quando abria, né, toda aquela encenação do casamento, a força e a interpretação me arrepiou mais uma vez nesse momento, estou me arrepiando, quando tinha o momento da rainha, né, a Raela, dos últimos anos, como Aranha, na época da Rendeira, né, teve outros momentos também do tema do Pernambuco, que era a festança, né? A festança na qual ela acabava fazendo aquela dança folclórica do frevo. Para mim, ser uma brincante que se destaca dentro de quadra, gente, é muito maravilhoso. É uma coisa ímpar, né? Porque você tá lá para dar nome e sobrenome. Não adianta você amar o São João, gostar de quadrilha e não tá lá para dar nome e sobrenome. A gente teve um dia na apresentação aqui em Baturité, na quadra da Matriz, que eu entrei super empolgada. E foi bem no começo, quando eu descobri minha ansiedade, que eu não podia ter toda essa emoção. Aí eu comecei a sentir um aperto no peito. E eu já estava dizendo, João Vitor, eu vou desmaiar. João Vitor, eu agarrava na mão dele e dizia, João Vitor, eu tô passando mal. E ele não escutava. Quando eu dei a volta daqui, que eu dei a daqui, eu caí tesa. Gente, quem vê o vídeo, tesa assim, ó, bufo, de cara no chão. Hoje em dia, todo mundo fala ainda que eu escorreguei, né, e fingi um desmaio. Só que, gente, não foi. Era uma emoção tão grande que minha mão estava muito gelada. E eu ficava avisando o João Vitor desde o comecinho. João Vitor, eu tô passando mal. João Vitor, eu vou desmaiar. E agarrava na mão dele todas as vezes que a gente estava de mão dada. Ai, nesse dia foi, meu Deus, eu fui pra UMPA, a pobre da Dânica tava desesperada, que ela chegou na UMPA, eu tava deitada assim, com um monte de aparelho assim, no corpo. E ela, meu Deus, minha amiga morreu. Sei que foi um desespero. Hoje em dia a gente acha graça, mas no dia foi um desespero real.
costumo dividir a quadrilha em 4 momentos. Em uma bela volta de apresentação, porque você já diz a que chegou e por que chegou ali, né? Então tem que ser marcante. Uma linda abertura, né? Que hoje eu não faço mais a coreografia da quadrilha, né? Desde 2014 que eu venho me afastando dessa função para eu poder dar conta de outras funções. Mas a abertura da quadrilha, por ser também um dos pesquisadores e historiadores do grupo, eu faço questão de ver de pertinho, né? Então eu coreografo a abertura, eu mexo bastante na abertura para ver ela combinar com a nossa pesquisa, né? Com a pesquisa que nós fizemos de um tema para contar essa história em quadra. Esses outros 2 momentos é um belo casamento, né? E aí eu agradeço aqui os nossos casamenteiros, João Paulo e o John, que arrasam na escrita, na direção, na concepção de figurino, no trabalho com o ator. É outro momento muito marcante, muito elogiado em todo o estado do Ceará. E um outro momento que eu faço questão que seja marcante na quadrilha é a despedida. Então, assim, eu gosto de chegar chegando e gosto de sair saindo, assim, sair com a sensação de um dever cumprido. Na quadrilha Cheiro da Terra, eu comecei, né, além da presidência, da coordenação geral, eu comecei como marcador. Em 2006, eu fui marcador da quadrilha. Em 2007, eu fui noivo e depois eu voltei a ser marcador. Sendo que, em 2018, eu saí dessa função para assumir, né, um dos vocais do regional da nossa quadrilha. E sendo que em 2009 eu também já tinha tido essa experiência de cantar. Acredito que até pelas premiações individuais que recebi, né, como o único marcador da região a ganhar 3 vezes o SESC, também o Ceará Junino, entre muitos outros títulos que eu também ganhei como noivo, né? Posso afirmar que sou ainda, até hoje, um dos destaques, né? Uma das personalidades individuais mais premiadas da quadrilha. Baturité gosta dessa quadrilha e gosta de vê-la brilhar. E aí essa é uma lembrança que, apesar de ter pontos ruins, traz também recordação boa. E eu finalizo dizendo que a melhor sensação junina que eu tive em toda essa trajetória foi ano passado, 2019, quando nós tivemos a 3ª melhor média do estado do Ceará. E isso é o reconhecimento de um trabalho com responsabilidade, ética, compromisso, pesquisa e, acima de tudo, respeito com o meio junino. Eu queria ter o amadurecimento que eu tenho hoje, quando eu comecei na quadrilha, em questões até de outras atitudes, né, que hoje, quando a gente vai passando o tempo, que a gente olha para trás, eu errei aqui, eu acertei ali, mas eu sou muito grata porque me renderam bons frutos, amizades, como eu falo, né, tenho a minha filha que também foi fruto, né, da Cheiro da Terra. Então, assim, eu sou muito grata porque foi onde eu mostrei o meu amor pelo São João, onde foi me dado a oportunidade, onde eu realmente fui valorizada como brincante. É uma coisa muito importante, muito interessante para a gente até, são as pessoas que seguem o nosso trabalho, que admiram, né, que quando a gente está na nossa... Até não estando na temporada, onde a gente chega, olha, você é a noiva da quadrilha Cheiro da Terra. Gosto muito de ver a sua explosão em quadra, o seu amor pelo São João. As pessoas costumam até falar assim, noivas, quando é você e o Evani, quando a gente lota a quadra, as pessoas esperam para ver o que eu acredito que é sempre um espetáculo, né, que a gente dá no arraiá, que a gente mostra para as pessoas o nosso trabalho, o nosso amor. Então, assim, eu não é fãs, eu gosto de dizer que são admiradores, pessoas que até hoje, olha, esse ano vai ter quadrilha, que pena, vocês vão fazer falta no São João, mas como a gente, né, a gente está saindo, ainda estamos saindo de uma pandemia, então esse ano é o ano a gente ainda de amadurecer, né, para que 2023 a quadrilha possa vir com novos rostos, né, com novas pessoas, mas aguardem que vem muita coisa boa, legal por aí. De todos os festivais de Baturité, eu acho que 2010 foi o ano que as pessoas estavam em cima da gente. Aquela quadra era emocionante você olhar assim para as pessoas, né? Porque era muito, a gente estava sendo muito alvoroçada, era uma briga muito acirrada. Era briga de leão, ninguém mostrava nada, era
todo mundo escondendo sua água, não podia botar o vestido no sol, era um sigilo muito grande. Às vezes eu digo assim, eu queria que voltasse só pra mim se despedir a última vez, mas como brincante. E porque eu tô cansada de brigar. Eu tô cansada de brigar, mas eu queria a primeira fila. Brigando pela primeira fila. Ia ser uma briga, mas a menina ia ter que fazer uma primeira fila assim, ó. Porque eu disse, eu queria minha primeira filha, eu faço questão. A quadrilha Cheiro da Terra, ela é importante em vários contextos, porque não é um grupo junino que trabalha só com quadrilha junina. Então, quando você passa 6 meses com um grupo e o grupo depois ele é desfeito e nada mais é feito, aí é algo sazonal. Mas quando é um grupo que ele se mantém em vários ciclos tradicionais, isso é algo importante para o maciço, porque, querendo ou não, nível quadrilha é nível regional. Quadrilhas que participam de cearense é nível regional. É uma representante do maciço da Baturité. Então, a gente representa 13 municípios em qualquer etapa regional que existir, seja serajunino, seja jangadeiro, seja cearense. Então, quando um grupo trabalha de forma que ela tem Paixão de Cristo, que ela tem bloco de carnaval, que ela tem ciclo natalino, que trabalha outras possibilidades culturais, ele é um grupo de extrema importância. Por isso que o grupo é um grupo parafolclórico. E isso tem um valor muito além do que a gente imagina, porque quantas pessoas não querem dançar quadrilha, mas ela participa de outra atividade? Ela só quer estar no grupo e ela tem um talento para algo, mas ela não se encaixa com quadrilha, mas ela se encaixa com outro. E assim vai, porque cultura, eu sempre tenho dito, é algo que pode parecer, né, que não tenha um retorno financeiro. Muitas pessoas não vivem de cultura, mas ela tem um retorno emocional que não tem dinheiro que pague. Eu acho que isso é extremamente fundamental para uma sociedade extremamente preconceituosa que nós vivemos hoje. A gente vive uma realidade de um governo que tem hoje, a nível nacional, que propaga que cultura não é prioridade. Quando um governo escolhe não ter um Ministério da Cultura, ele não se importa com a cultura. E é algo que, como eu disse, a cultura, o benefício emocional, cultural, estrutural, emocional, não tem dinheiro que pague. Com todos os resultados de 2019 que a quadrilha adquiriu, né, a Cheiro da Terra foi consagrada, foi indicada pela FECOAJUSE em alguns quesitos e dentre eles estava com a melhor coreografia do estado no ano 2019. Com isso, a quadrilha conseguiu, juntamente comigo, né, ser eleita como a melhor coreografia do estado em 2019, consagrando esse troféu pra gente. Muito árduo, muito suado. E também a nossa rainha, né, que eu tive todo um preparo desde quando ela chegou, né, também ganhou como a melhor rainha do estado do Ceará. Para mim hoje, ser coreógrafo da quadrilha Cheiro da Terra é muito importante, porque para você que gosta, que ama São João, é sempre bom estar perto do grupo, é sempre bom fazer parte, mas quando você está fazendo parte ainda além daquilo, se torna gratificante, porque você tem um peso nas costas. E esse peso, quando você carrega, quando está tudo feito, tudo montado, você vê tudo idealizado, tudo bonito, tudo perfeito, para mim é muito gratificante. Eu sempre friso, né, o resultado do Sesc Ativo, né, do qual nós também somos a única quadrilha da região a ter o tricampeonato desse festival, que é o circuito Sesc Ativo de quadrilhas, né, que é um campeonato regional, que no final, após escolher a melhor de cada região, tem uma final. E em uma dessas finais, nós ficamos no top 5. Ou seja, a 5ª melhor quadrilha do estado do Ceará. Eu costumo dizer que esse resultado da grande final do Sesc
E a nossa nota no ranking 2019 das quadrilhas da Fecoajusse são os fatos mais importantes em questão numérica da quadrilha. Não falo com nenhuma soberba, com nenhum orgulho, do quanto eu me sinto orgulhoso de ser a única, né, até os dias de hoje, a única quadrilha de Baturité a ter figurado desde 2012 entre as melhores no Cearense da Fecoajusse, né? Entre as melhores nas enquetes, nas movimentações de rede social, somos sempre citados, né? Graças a Deus conseguimos atingir um nível de reconhecimento do público bastante interessante, mas somos a primeira e única quadrilha de Baturité a figurar no Cearense, e isso acontece com a gente desde 2012. Somos a primeira e única quadrilha de Baturité até então ganhar uma etapa Ceará Junino, né? Representar o maciço de Baturité na grande final do Ceará Junino por 2 vezes, que foi 2014 e 2018, e os primeiros lugares, os empates em primeiros lugares que também obtivemos em SESC, que não foi possível ganhar, mas empatamos o primeiro, em etapas Ceará Junino, também nos é muito gratificante. Mas eu não posso deixar de dizer que festivais como o Compadre Rogério, festivais como o próprio Festival de Baturité, que dançam mais de 30 quadrilhas em um festival como esse, eu não posso deixar de dizer que também são festivais para serem lembrados. Porque às vezes uma etapa Ceará Junino, uma etapa Sesc, tem o quê? 8, 10 grupos dançando. Aí você vir num top 3 de um festival com 40 quadrilhas, que dançou 30 e poucas quadrilhas, também tem que ser bastante frisado, bastante comentado e também agradecido, né? E sobre os títulos da quadrilha, eu gostaria de dizer ainda que considero muito importante o fato de, nos últimos anos, sermos a quadrilha mais premiada do maciço. A gente sabe que quadrilha A, B, C e D, né, acaba aqui pegando esse gancho que a gente já vem usando há um tempo para dizer, a rainha mais premiada do maciço, o casal de noivos mais premiado do maciço. Mas eu me sinto muito orgulhoso de ser, de fato, né, a quadrilha mais premiada do maciço nos últimos anos, pelo menos a temporada 17, 18 e 19. Isso é uma certeza, é um fato absoluto. Fomos a quadrilha da região mais premiadas, né, com o melhor índice de aproveitamento em festivais que dançou. E vale ressaltar que a competição das quadrilhas da Fecoajusse está num nível muito mais elevado, assim, com todo respeito às outras entidades juninas, porque a Fecoajusse, ela detém o maior número de grupos, ela detém o maior número de festivais. Então você monta uma quadrilha sabendo, né, que está indo para uma competição amplamente e fortemente disputada, né, com muitos colegas que fazem excelentes trabalhos no estado do Ceará. Foi na Cheiro da Terra também, no ano de 2017, né, que eu encontrei, né, a minha alma gêmea, meu atual marido, o pai da minha filha. A gente já era amigos, né, desde 2015, nós já tínhamos uma relação de amizade. Mas aí o tempo se encarregou e hoje a gente já tem uma relação de 5 anos. Né? E eu acredito, né, que o meio junino contribuiu para tudo isso, né? Então a Cheiro da Terra, ela é tudo isso que vocês estão vendo, tudo isso e muito mais, né? As minhas melhores lembranças, eu acho que foi quando, em 2010, a gente tinha uma grande rivalidade com a quadrilha aqui da cidade, né? E aí eu me lembro que eu era, inclusive, da gestão, e aí a quadrilha meio que era oposição à Cheiro da Terra, né? E eu trabalhava na gestão municipal na época, então para mim era uma situação muito complicada. Ao mesmo tempo que eu torcia pela quadrilha, pela Cheiro da Terra, que era a minha quadrilha, né, eu sabia de todo um trabalho que era feito da gestão, que não apoiava o grupo, enfim. E aí tinha a quadrilha preferida da gestão, né, aqui na época, que era a nossa grande rival. E aí a gente sabia que era difícil derrotar por causa das especulações, do investimento que era feito nessa quadrilha. E aí aconteceu que nesse ano a gente ganhou todos os destaques. Então a gente se sentiu a campeã da noite, então pra gente foi uma grande vitória. Eu lembro até que a gente sabia que era uma prestação bem difícil,
A noiva, inclusive, passou mal e nós ficamos muito apreensivos nesse dia, porque ela estava passando mal. Então nós ficamos, meu Deus, como é que vai ser? Né? Eu me lembro que no ano seguinte tinha tido uma falta de energia durante a nossa apresentação. E a gente até achou meio proposital essa falta de energia, né? E aí eu me lembro que o pessoal começou, mesmo depois que parou o bando e tudo, e a plateia continuou cantando a música, né? Então a plateia foi o nosso som. E isso só engrandeceu mais ainda o nosso espetáculo. E aí no ano seguinte, nesse ano de 2010, a gente tinha a mesma apreensão, de que viesse novamente cair energia e a gente tivesse que levar a quadrilha à frente no gogó. Mas aí, graças a Deus, isso não aconteceu, né? Apesar de a Gabriela ter passado mal. Foi uma grande apresentação, foi uma apresentação emocionante. E, sem dúvida, esse para mim é um dos grandes momentos da quadrilha Cheiro da Terra. Eu posso dizer que a Cheiro da Terra, além de quadrilha, é uma família, né? Foi uma família que entrou para mim, para minha vida, né? Para minha história. Eu não conhecia cultura naquela época, nada. Eu vim conhecer através da Cheiro. Abriu meus olhos para tudo. Hoje eu ensaio quadrilhas de escolas. Hoje eu ensaio quadrilhas de escolas. Aprendi a ter essa atenção com coreografia, essas coisas. E hoje eu posso dizer que eu sou um profissional através da Cheiro, né? Pelo fato de hoje estamos retornando esse ano com a quadrilha da Domingo e Sábado, que foi nosso xodó da Cheiro da Terra, que a gente sempre treinou os alunos lá. Alguns estão brincando da Cheiro hoje em dia. E assim, as amizades que eu trouxe para minha vida, o Evani, João Paulo, são grandes amigos. Entre o Ítalo, todo mundo, né? Que eu pelo menos não tinha diferença com ninguém. Eu me dava com todo mundo, independente. Qualquer coisa, né? Eu era chato, às vezes, mas sempre tem isso. Mas ela, muito importante para minha vida ela foi. Ainda né? Hoje eu tô muito triste porque esse ano não vai ter, infelizmente. Mas se Deus quiser, próximo ano a gente vai estar firme e forte no São João. Então, teve um festival que ficou marcado para mim. Eu acho que eu nunca vou esquecer. E toda vida que eu vou cantar São João, eu lembro desse episódio. Então, nós estávamos na cidade de Itapiúna, né? Um festival muito esperado, onde a presidência da quadrilha toda já estava muito confiante nos resultados, das quadrilhas que iriam participar. E aí eu cheguei muito empolgado, né? Nesse festival. E aí, quando eu fui dar boa noite, que fica boa noite, quadrilha, e todo mundo, boa noite. E aí, eu não sei se foi pelo destino, mas por distração mesmo, né? A gente acabou perdendo o ponto, né? E eu sempre lembro disso. Eu troquei o nome da cidade. Em vez de dizer boa noite, Itapiúna, eu disse boa noite, Guaiúba. E aí todo mundo entrou em pânico. A mesa jogadora olhou pra mim e falou, onde é que ele tá? E aí, pra piorar a situação, eu pedi desculpa e disse novamente, boa noite, Guaiúba. Gente, foi demais pra mim, né? E aí eu lembro todo mundo aflito, a quadrilha toda querendo gritar, esculhambar. E aí depois as coisas foram andando, né? E aí eu fiquei muito nervosa, eu não consegui reagir, me corrigi, pedi desculpa e segui, né? Confesso que errei muito. Ficou marcado assim na minha trajetória essa questão da empolgação, da energia, deixei falar mais alto. Eu sei que Itapiúna e Guaiúba não tem muita coisa a ver, mas eu sempre vou lembrar disso. Até hoje as pessoas, alguns militantes da quadrilha me chamam de Guaiúba, né? Ficou marcado pra mim esse festival demais. A nossa querida noiva, Nayana, teve vários noivos no decorrer, um deles foi o Evani, que eu acho que foi a maior estrela desse São João, dessa quadrilha. Teve outros parceiros assim que realmente fizeram encantar e as pessoas se apaixonarem pela história também contada. Então a Cheiro da Terra, ela vem desse ciclo, né? Ela sabe realmente contar a história que está em quadra. É uma quadrilha que tem início, meio e fim. É por isso que essa evolução dela só mostra que hoje em dia ela é uma das melhores quadrilhas do estado do Ceará. A quadrilha Cheiro da Terra para mim significa muito. Foi onde eu aprendi várias coisas, tanto que hoje em dia me maqueio pelos workshops, né, que tinha na quadrilha, com o Dudu, com os meninos. Para mim, é uma família real.
Hoje em dia não sei se voltaria mais pelo fato de que agora eu tenho outra vida, né? Mais que eu morro de saudade real. O melhor ano para mim da Cheiro da Terra, por incrível que pareça, ainda é para mim o 2017, né? Primeiro porque, assim, eu acho que mais de 80% daquele casamento foi das minhas ideias que eu tive, né? E eu gostava muito. Talvez é um dos casamentos que até hoje eu gosto mais da Cheiro da Terra, né? E para mim foi um ano que a gente não tinha saído no ano seguinte, 2016. Então tinha toda aquela apreensão, será que vai ter Cheiro da Terra ainda? Será que ainda vamos colocar quadrilha? Será que ainda vamos conseguir? Né? Se a gente conseguir, será que a gente realmente vai conseguir estar entre as melhores? E aí 2017 foi um ano de muitas alegrias. A gente esteve entre as melhores do estado, a gente ganhou diversas premiações. Então, para mim, sem dúvida, o melhor ano assim, foi a Cheiro da Terra. Foi em 2017, porque a gente passou praticamente mais de um ano se preparando para esse momento. Então a gente estava preparado e, graças a Deus, tudo que a gente pensou em quadrilha deu certo. Assim, a saudade que eu sinto, né, da quadrilha é nesse ano pandêmico, né, que a gente passou 2 anos praticamente. 2 anos, né? E aí, essa época de junho, quando chega, que é a época que a gente já estava se preparando, os ensaios a todo vapor para a gente se apresentar, então aquela ansiedade da estreia. Mas algo que eu sinto alívio é da gincana quando acaba, né? E das apresentações pra gente tirar aquela maquiagem, aqueles grampos da nossa cabeça que só Jesus na causa. Mas eu sinto uma saudade muito grande, principalmente eu tenho uma lembrança muito gostosa e boa ao mesmo tempo, é de 2010, né? Que foi assim um ano maravilhoso para a quadrilha. Eu acho que foi o ano triunfal da Cheiro da Terra, foi 2010. Então eu sinto muita saudade daquele ano, das músicas que eu nunca me esqueço, que é a Anunciação de Alceu Valença. É uma música que sempre que eu escuto me marcou muito aquele ano de 2010. Então é uma saudade, mas é uma saudade boa. Eu gostaria de agradecer, porque todos os momentos da vida da gente são oportunidades. E a oportunidade de participar do ciclo da vida de pessoas, da vida de grupo, acaba sendo momentos de família. Porque todos os diretores da quadrilha Cheiro da Terra são meus amigos pessoais. Então, assim, a credibilidade que a gente ganha para o município, ela vem de um trabalho desde 2009, o meu, e o de vocês eu acho que é desde 2006 e antes disso, porque vocês já tinham outros trabalhos. Mas eu queria muito aqui agradecer ao Evani, que é o presidente do grupo, que tem um visionário, onde ele visa alguém que tem um potencial e esse potencial ele é trabalhado e aquela pessoa tem a oportunidade de expressar o seu talento. E agradecer a todo o grupo, ao grupo da Cheiro da Terra, todos que participam, que fazem parte do grupo de forma direta ou indiretamente,
a gente precisa de todos. E acredito que o grupo retorna no ano de 2023 e o estado inteiro, muitos grupos estão parando por conta dos efeitos da pandemia, mas eu creio muito que após esse ano a gente terá aí uma mudança do governo, se Deus quiser, e as políticas culturais terão um apoio maior. Então fica aí a minha gratidão. Baturité sempre abraçou o grupo Cheiro da Terra. A cada ano que passa, parece que as emoções se afloram, né? Hoje, eu não falo nem tanto por Baturité, mas todo canto da região e no Ceará, para quem conhece Cheiro da Terra, eita, a Cheiro da Terra chegou. Então as pessoas criam aquela vontade, aquele sentimento de querer assistir, de aplaudir, de gritar, de torcer. Então pra gente isso é muito bom, muito gratificante. Eu queria agradecer ao convite, né, do nosso presidente Evani. Agradecer também pela oportunidade que assim me deram de hoje carregar a responsabilidade de ser coreógrafo da quadrilha Cheiro da Terra. Agradecer a todos que a mim também me deram confiança quando eu entrei no grupo em 2010 e estou até hoje. Muito obrigado. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse documentário, que eu não tenho dúvida que vai ficar assim, ó, belíssimo, supimpa, esplêndido. Então, quando o Evani me fez esse convite, eu nem pensei em dizer que não vinha, né? Porque fazer parte desse momento, para mim, é assim, grandioso. Gostaria de externar mais uma vez e de agradecer ao grupo que me acolheu em 2015. E desde esse acolhimento, para mim, o meu grupo, quando perguntam, Fatinha, qual é o teu grupo junino, qual é a quadrilha que tu ama, sem dúvidas eu vou dizer, Cheiro da Terra. Né? E eu acredito que eu ainda tenho muito a contribuir com o São João do Maciço do estado do Ceará. Então, a vocês, ó, um beijo carinhoso, que Deus ilumine e abençoe a todos nós e até o próximo São João, se Deus quiser. Eu queria primeiro agradecer pela oportunidade de ser notado, né? Então eu sempre dancei e aí cantava uma música aqui, outra ali. E aí quando eu fui convidado foi quando eu percebi que eu podia cantar, né? Onde as pessoas me conhecem hoje como cantor da quadrilha Cheiro da Terra, onde ninguém acreditava, onde ninguém apostava, né? E eu percebo que a quadrilha Cheiro da Terra ela tem esse dom de descobrir talentos, né? De trazer, de investir, de acreditar. Então, eu acredito que a Cheiro da Terra ela me acolheu como cantor e eu descobri vários outros dons ali dentro, como interpretar, como dançar, trabalhar em grupo, né? E de estudar mesmo a arte, né? Já que eu venho dentro dessa área, né? Então, o meu agradecimento hoje à Cheiro da Terra é ter me tornado cantor de São João, de verdade. Né, onde está em outras cidades, onde está em outros lugares, fala, ali é o cantor da quadrilha Cheiro da Terra. Ou então vi no meu Instagram, no meu Facebook, é você que é o cantor da Cheiro da Terra. Então, aonde eu for, eu sempre vou lembrar que eu comecei na Cheiro da Terra. Que foi a Cheiro da Terra que abriu as portas e me disse, você é o cantor, a responsabilidade é toda sua. Então, eu acho que eu devo muito à quadrilha e eu estou disponível, assim, sempre que precisar, de qualquer forma, por esse título de ser cantor e principalmente de ser da quadrilha Cheiro da Terra. Em primeira mão, né, eu agradeço muito ao Evani, sem sombra de dúvidas, que me aceitou na quadrilha, que fez eu crescer muito, tanto mentalmente como brincante, né, porque quando eu cheguei eu era mais fechada. A Ellen Rose também, que foi uma mãezona, tipo, a gente chama ela de tia até hoje, né? E a todas as pessoas que passaram, tanto na parte ruim como na parte boa, porque família é isso, né? Tem a parte ruim, tem a parte boa. As pessoas que passaram na parte ruim me ensinaram muita coisa, as que passaram na parte boa me ensinaram mais ainda, né? Sem sombra de dúvida. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus, né? A todas as pessoas que me ajudaram a construir essa história junina em Baturité, que rompeu os muros da cidade de Baturité para ganhar reconhecimento no estado do Ceará e no Brasil. Então, todas as pessoas que deram as mãos ao Evani para ajudar a construir essa história, sintam-se nesse momento agradecidas, porque eu agradeço de coração
se fosse citar os nomes, nós seríamos até injustos. Mas eu quero agradecer a todas essas pessoas. Quero agradecer aos gestores públicos que por aqui passaram na cidade de Baturité e nos ajudaram, né? Agradecer aos que também não ajudaram. Tenha certeza que você que não ajudou também nos fez crescer muito, porque foi diante de muitas crises que a quadrilha Cheiro da Terra aprendeu a se virar, no dito popular, né? Então, agradecer a todas essas pessoas, aos gestores públicos que colaboraram, os que não colaboraram. Agradecer a FECOAJUS, né, por ser uma mão amiga na história não só da Cheiro da Terra, como de muitas outras quadrilhas. Os promotores de festivais que também sofrem bastante para colocar aquela estrutura do festival de pé. E eu quero agradecer aos meus brincantes, a minha equipe de coordenação, a minha diretoria. Quero agradecer os nossos destaques. A gente sabe que não deu para todos darem sua participação nesse documentário, porque senão ficaria muito extenso. Então eu gostaria de registrar algumas participações importantes a quem eu também quero agradecer, né? Que são as pessoas da Daiane, nossa ex-noiva, o Daltinho, nosso ex-noivo, o Cleilton, né, que é destaque costureiro da quadrilha, o Boneco, que é nosso ex-noivo, a Joyce Maria, nossa ex-rainha, assim como a Adriana Séfora, a Raela, o Eltinho, a Carol Rodrigues, nossa ex-rainha, o Ed Gleison, Thiago Rodrigues, nosso ex-noivo, a Niara, nossa primeira noiva, a Patrícia, nossa segunda noiva, o Arnoldo, que foi assim, um mega colaborador no começo dessa quadrilha, no que tange a adereços, né? Figurinos. No começo a gente reformava muito figurino. E o Arnoldo foi essa peça importante, né? Esse artesão de mão cheia que até hoje a nos dar todo esse apoio e suporte. A Ellen Rose, uma das nossas diretoras, que também fez a sua passagem, deu sua contribuição. A Larissa, que foi nossa marcadora. O Érico de Itapiúna, que foi nosso marcador, foi nosso noivo, foi nosso coreógrafo em 2009. O Jeová Júnior, da Queima Fogueira, que também passou por aqui e deu a contribuição dele. E dizer que, se porventura algum nome não tenha sido citado, como eu já falei, peço desculpas e sintam-se realmente. Se você sabe que aqui você passou e deu sua contribuição, né, eu me sinto grato. Eu sempre fui e sou grato por essas pessoas que passaram aqui na quadrilha Cheiro da Terra. E os brincantes, né? A alma da quadrilha é o corpo de brincante. Você não faz uma quadrilha se você não tiver um bom corpo de brincante. Você até faz, mas os resultados eles não vão vir com a qualidade que está vindo nos últimos anos com a quadrilha Cheiro da Terra. Quero agradecer também ao governo do estado, né, que patrocina esse documentário, a Secretaria de Cultura do governo do estado, por todo o apoio, todo o amparo aos artistas, aos grupos juninos, aos grupos dos outros ciclos nessa pandemia, né? Então é só agradecer, só agradecimentos e dizer que eu sou muito feliz pela existência e pelo legado que vai ficar da história construída pela quadrilha Cheiro da Terra em Baturité. Eu saio, se um dia eu chegar a sair do cenário junino, né, para descansar ou para buscar novos horizontes, porque assim, eu costumo dizer que do meio cultural eu não vou sair nunca, mas que se um dia eu sair do meio junino, possamos, enquanto quadrilha, ser fonte de inspiração para os grupos que vão vir. Até porque esses grupos estão sendo alimentados por nós mesmos nas escolas. Então, que essa história fique, que ela se perpetue, que ela sirva como exemplo e possa ser espelho para futuras crianças e jovens que vão adentrar a esse mundo que é o mundo junino.